É tão bom quando a gente vai ao cinema com uma ideia do que o filme pode ser, e ele até traz isso, mas ele também vai mais além e nos surpreende no melhor dos sentidos possível. E essa foi a minha experiência com A Hora do Mal, um filme que realmente me surpreendeu muito, num sentido positivo, e acho que muito disso por articular elementos que eu não imaginava que poderiam aparecer ali de maneira um tanto até nonsense, e trazendo uma articulação desse nonsense, do absurdo, com o próprio cotidiano, que vai se linkar nessa atmosfera de terror e que o filme vai realmente abraçar e trazer de um jeito muito autoral e também muito criativo. Oi, gente, hoje a nossa conversa é sobre A Hora do Mal, filme que é escrito e dirigido pelo Zack Cregger, que também é responsável por Noites Brutais, filme de 2022 que eu já tinha gostado bastante. E eu estava até lendo uma entrevista que o Zack Cregger deu para o The Playlist, e é interessante assim, alguns elementos que ele vai trazer ali sobre a construção do filme, como ele pensou esse filme, uma questão relacionada ao cotidiano, que é muito importante, que eu vou trazer, que é ao longo da crítica, e ele também fala sobre alguns filmes que o inspiraram e que de alguma maneira são também referência para A Hora do Mal. E aí ele coloca tanto Os Suspeitos, do Denis Villeneuve, quanto Magnolia, do Paul Thomas Anderson, como esses mais centrais. E também vai trazer Hereditário, do Ari Aster, Piquenique na Montanha Misteriosa, do Peter Weir, e Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Eu achei uma lista muito interessante e que a gente vê algumas inspirações, né? Eu acho que o Zack Cregger ele já tem um estilo muito autoral, então ele consegue se inspirar e trazer algo dele também. E eu fui para esse filme esperando um terror, e um terror até da ordem do sobrenatural, que realmente tem ali. E para mim, esse é um tipo de terror que ainda é um desafio às vezes, porque o filme costuma me assombrar também depois, eu não deixo de ver, mas eu fico ainda impressionado dependendo ali do que é trazido nesse sobrenatural. E esse filme, ele consegue também dosar isso de alguma maneira com essas quebras de expectativa em que você vai até rir. Rir talvez desse absurdo disso que você não esperava que tivesse ali. E a maneira como o Zack Cregger vai quebrar isso e fazer esse cruzamento de elementos e de personagens e de situação é incrível, é genial. E antes de seguir com a crítica, vamos dar uma olhadinha na premissa desse filme. A premissa de Hora do Mal gira em torno do desaparecimento de 17 crianças. Todas se levantaram às 2h17 da manhã, saíram de casa e simplesmente desapareceram na escuridão. Onde elas estão, o que aconteceu com elas, ninguém sabe. E são justamente essas questões que o longa vai percorrer. Essa premissa do desaparecimento não é nenhuma novidade no cinema, a gente já viu isso em outros filmes de terror, de suspense, em que alguém ou um grupo desaparece e o mistério vai girar em torno disso. Mas a maneira como esse mistério ele tenta ser tanto solucionado quanto se desenvolve, trazendo ali o contexto dos acontecimentos, isso sim é muito original. E o cotidiano tem um papel fundamental aí. Nessa entrevista que o Zack Cregger deu para o The Playlist, ele até fala sobre a importância desse cotidiano, de você encontrar o horror nesse lugar comum. E é o que acontece nesse filme. Então, o horror ele vai estar durante o dia, ele vai estar num posto de gasolina, numa loja de conveniência, na escola. Inclusive, para mim, uma das cenas mais aterrorizantes do filme envolve uma criança comprando comida, que é isso que está ali no comum, na luz do dia, e que tem um peso extremamente significativo de terror no filme. Então eu penso que o Zack Cregger consegue trabalhar muito esses elementos do comum, não só esses elementos atmosféricos, né, da casa escura, fechada, que também estão no filme, também estão nessa narrativa de Hora do Mal, mas esses elementos que estão ali à luz do dia e que também podem trazer
o terror com eles. Outra coisa que me chama bastante atenção no filme, que eu penso que funciona muito bem para ele, é a maneira como essa história vai ser contada, porque eu acho que preserva muito do mistério e ainda aumenta a curiosidade do espectador. É como se fosse uma só narrativa que vai se partindo ali aos pedaços e vai ser contada cada pedaço pela perspectiva de um personagem diferente. E aí você tem o ponto de vista da professora, do pai de um aluno, de um policial e por aí vai. E é como se cada personagem fosse um capítulo ali à parte que funciona em separado de alguma maneira, mas que funciona também para compor esse todo do filme e essa investigação que está em curso. E é muito legal pensar nessa estrutura narrativa como esse quebra-cabeça que vai trazer algumas peças ali inusitadas que a gente não sabe muito bem como se encaixam, mas que funcionam para poder chegar nesse todo ali no final, em que tudo isso de alguma maneira vai ser levado para o mesmo ponto em comum. É muito interessante como funciona esse trabalho do Zach Cregger de trazer os pedaços, mas de conseguir fazer eles funcionarem também no todo. Eu acho até que se a gente tirar um pedacinho do filme como se fosse uma célula e olhar no microscópio, a gente vai conseguir ver esse todo, né? Porque é esse corpo do filme que às vezes parece separado por trazer esses pontos de vista diferentes, como se fossem esses capítulos, mas que converge para aquilo que vai ser apontado ali no final, onde tudo se encaixa de uma maneira bastante eficiente. E aí, algo que eu penso que ajuda na construção dessa narrativa mais fragmentada, inusitada, com quebras de expectativa, tem a ver com o estilo do diretor e com o percurso dele, que é que o Zach Cregger vem do humor. Então, o Zach Cregger ele participava de um grupo que criava sketches, que são essas histórias mais curtas e independentes que precisam trazer, né, criar o humor ali em pouco tempo. Tipo um Porta dos Fundos do Brasil, mas nos Estados Unidos. E eu penso que esse elemento do humor, ele está muito presente ali também, até porque o humor e o terror, eles têm esse ponto em comum dessa quebra de expectativa, né? Cada um ao seu modo, mas é um elemento que eu penso que é em comum e que ajuda muito no timing, por exemplo, daquilo que vai ser construído, a maneira como uma cena vai se conectar a outra, como você vai trazer algo inusitado, mas que faça sentido também. Inclusive, o trabalho de montagem que é feito pelo Joey Murphy, ele vai dignificar ainda mais a execução das ideias do diretor. E eu penso que é isso, né? O Zach Cregger, ele consegue tanto trabalhar nessa linha que eu vou chamar de mais dinâmica, desse nonsense, dessa câmera que está ali andando pela cidade, pelo cotidiano, quanto trabalhar também nesse terror mais atmosférico, da casa escura à noite, disso que a gente que não está no nosso campo de percepção, mas que é evocado. Inclusive, tem alguns momentos que a gente vai literalmente deslizar para poder ver o que está acontecendo ali no escuro, né, que a gente não consegue ver. E ele faz isso de um jeito muito bem, ele envolve realmente o espectador a ponto de a gente querer quase entrar dentro da cena para ver o que está acontecendo. E ele consegue articular isso muito bem, trabalhando esse suspense mais claustrofóbico e que se abre para uma situação mais absurda. E já encaminhando para o final da crítica, tem uma coisa que eu ainda não disse sobre o mistério, que talvez algumas pessoas possa fazer falta para algumas pessoas, para mim não fez, que ele é um mistério que você vai de alguma maneira solucionar, mas que não é aprofundado. Então, você sabe o que aconteceu, mas você não sabe, às vezes, por que exatamente aquela pessoa fez aquilo, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, as raízes disso. Eu não acho que faz falta porque tem tantas outras coisas interessantes que isso acaba ficando em segundo plano. Mas eu estou mencionando isso aqui porque se você fosse apegar talvez a algo mais da verossimilhança, do sentido, isso pode fazer falta de alguma maneira. Mas eu até prefiro do que também tente trazer a coisa muito ali autoexplicativa, né, muito didática, que eu acho que atrapalha também
no clima daquilo que está se construindo. E é um clima que começa muito bem, mas que termina melhor ainda. O final do filme, para mim, é uma das melhores coisas. Eu saí da sessão de cinema com um sorriso no rosto e até agora, quando eu lembro da cena final, eu começo a rir. Porque é uma cena muito boa, porque ela trabalha essa questão do inusitado, mas ela também não perde de vista a tensão, toda a tensão que foi construída ali ao longo do filme, que eu acho que representa muito esse gesto autoral do Zack Cregger. E isso era o que eu tinha para dizer de A Hora do Mal, um filme que eu gostei muito, talvez até entre para a lista dos meus favoritos de 2025. E quem for assistir ao filme também, depois quiser deixar um comentário aqui o que achou do filme, do final do filme, que eu acho que vai ser muito comentado e repercutido. E por hoje é isso, eu fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço!